Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Bom, estamos então no nosso penúltimo encontro online. E no primeiro encontro, se vocês lembram, no nosso primeiro encontro, nós falamos do sentido da vida e falamos também, da felicidade, não só da felicidade eterna, mas da busca da felicidade aqui na Terra. E várias vezes, não só no primeiro, mas em vários, nós chegamos à conclusão e vimos como é importante, amar a Deus, estar conectado a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas para sermos felizes. Isso não é só um mandamento, mas é um caminho de felicidade. E baseado nisso, nós traçamos uma caminhada que seguimos ao longo de todos esses encontros. Primeiro, para eu amar eu preciso conhecer. E passamos por toda a doutrina exposta pelo catecismo. Depois, para eu amar, eu fui amado. Agora eu preciso amar de volta. E eu preciso, então, seguir os mandamentos, não como normas, regras impostas, mas como um caminho de felicidade, como um caminho de amor e um caminho de felicidade já aqui na Terra. E, para isso, eu preciso de ajuda, porque eu sou fraco, porque eu sozinho não posso, eu sou incapaz. Eu preciso da graça. Tá? Eu me proponho a amar a Deus, eu me proponho essa meta alta de santidade, mas eu sozinho não posso, eu preciso da graça. E a graça, ela vem através dos sacramentos. Então nós passamos pelos 7 sacramentos, todos, a maioria deles, nós só receberemos uma vez só na vida, O batismo é uma vez só, a confirmação é uma vez só, a ordem é uma vez só para aqueles que têm vocação. O casamento pode ser mais de uma vez se a pessoa ficar viúvo, tá? Não é o caso de nulidade matrimonial que a gente já falou. Casamento é até que a morte separe para sempre, mas se a pessoa ficar viúva, ela pode receber outra vez o sacramento do matrimônio, A unção dos enfermos, repetido perigo, agravado perigo, pode receber mais de uma vez, mas geralmente recebem uma vez só. Com exceção da confissão e da Eucaristia, que esse é o nosso caminho de santidade, Confessar e comungar, confessar e comungar, confessar e comungar, aí eu recebo a graça sacramental com frequência. E também através da oração. Então eu preciso dos sacramentos e preciso da oração para eu ter a graça, para eu seguir nesse caminho, para eu ser feliz. Então, o nosso nossa quarta parte, seria também a quarta parte do catecismo, o catecismo também é dividido nessas 4 partes, nós temos que falar da oração. Só através da oração é que eu consigo seguir firme nesse caminho. Só através da oração e, obviamente, dos sacramentos, como eu falei. Mas não dá para eu seguir nesse caminho sem ter uma vida de oração. Como amar a Deus sem ter um relacionamento com Deus? Como amar alguém sem ter um relacionamento? Eu amo a Antônia. Mas quem é a Antônia? Não sei, nunca vi, não conheço nenhuma Antônia, mas eu amo a Antônia. Ou a Antônia é uma moça que trabalha não sei aonde, mas eu nunca falo com ela, nunca encontro com ela. Então como é que você ama a Antônia, Então não tem como você amar alguém se você não tem um trato com essa pessoa, se você não tem uma intimidade com essa pessoa, se você não tem um relacionamento próximo com essa pessoa. Não existe amor. Como é que eu amo sem conhecer? Por isso a importância da doutrina. Como é que eu amo sem passar momentos juntos com a pessoa? Olha, eu te amo, mas eu vou te encontrar uma vez por ano, uma vez por semana, e durante a semana eu nem vou lembrar de você. Então eu sou um católico de missa dominical e acabou. A minha religião começa quando eu entro na igreja e termina quando eu saio da igreja depois da missa. Acabou. Como é que eu amo a Deus se eu não tenho um momento de relacionamento com Ele ao longo de todo o dia, de todos os dias?
né? Como é que eu amo sem obras, sem praticar esse meu amor, sem demonstrar esse amor? Não adianta um marido falar para a esposa que ama, mas não faz nada pela esposa, né? Como é que eu amo sem me comprometer, sem mudar a minha vida? Né? Se eu não sou outra pessoa a partir do momento que eu mudo a minha vida em favor daquele que eu amo. Né? Então, eu só posso dizer que eu amo a Deus se eu tenho uma vida de oração. Tá? Vida de oração não é uma vez por semana. Porque eu não posso me encontrar com a minha esposa uma vez por semana, 1 hora por semana. Tá? E quem dirá com Deus. Então, ok. Tá claro isso, eu preciso rezar mais. Né? Agora, eu me pergunto, como rezar? O que fazer concretamente? Né? Porque não basta nós termos boas intenções, né? E nós fizemos aí esses encontros online, vários encontros, né? Estamos no 27 de 28 encontros, fizemos bons propósitos, crescemos, acho que todo mundo olha para trás e vê o quanto cresceram, né? Na doutrina, muitas vezes a gente participa de um retiro, houve uma palestra, houve alguma formação, isso muda a minha vida. Mas se eu não levar isso para frente, isso morre. Né? Se eu não considerar isso na minha oração, isso morre. Acho que todo mundo fez, quando era criança, aquela experiência de colocar o grãozinho de feijão no algodão. Né? Colocava o algodãozinho no copinho, coloca água no algodão e coloca um grão de feijão ali e fica observando. Depois de um dia começa a sair um brotinho, depois de 3, 4, 5 dias tem um talo enorme ali de feijão que vai crescendo, brota e a criança fica impressionada, né? Como de um grãozinho saiu uma planta, né? Uma planta bonitinha. Só que depois o que a gente faz? Né? Acaba jogando fora aquilo ali, porque morre. Se você faz isso na sua casa, deixa o grão de feijão no algodão, o que vai acontecer? O grão de feijão, o broto vai morrer. Você precisa tirar ele daquele algodão e colocar ele na terra. Aí vai nascer um pé de feijão, realmente. Por quê? O algodão não tem nutrientes para sustentar aquela planta vai morrer. Então, se você olha todas essas formações que você passou, o quanto você cresceu, os bons propósitos, as inspirações, né? A vontade de crescer, de amar a Deus, virou o brotinho de feijão bonito, grande, que se você deixar no algodão, vai morrer. Vai morrer. Tá? Se você não transferir para uma terra que dê nutrientes. Então é muito importante nós termos essa realidade. Na oração eu vou aprofundar o meu relacionamento com Deus. Na oração eu vou ouvir a vontade de Deus para mim, o que Deus espera de mim, o que Deus quer para mim, né? Na oração eu vou me conhecer, pontos de mudança, pontos de luta, pontos de crescimento, tá? É só através da oração. E esse é o caminho, não só para o céu, mas o caminho para eu ser feliz aqui na terra. Como eu falei já várias vezes, né? Nada que vale a pena é de graça ou não custa. Quantas pessoas passam horas na academia para ter um corpo do jeito que quer? Quantas pessoas fazem dietas mirabolantes aí para ter o peso que querem? Quantas pessoas passam horas estudando para passar num concurso? E eu não quero emagrecer, eu não quero passar num concurso, eu não quero... eu quero chegar no céu. É uma meta muito maior. E eu não vou fazer nada, eu vou ficar sentado no sofá e vendo a vida passar. Então, ou você quer ou você não quer. Sabe? Só... Né, vemos aí os grandes atletas olímpicos como se sacrificam, né, com exercícios, dietas, privações para conseguir uma medalha. Eu não quero uma medalha no final da vida, eu quero o céu. Tá? Então, assim, gente, você não precisa fazer nada para se condenar para ir para o inferno. Como diz o padre Paulo Ricardo, para ir para o inferno basta deixar o carro na banguela que ele vai sozinho. Né? Você precisa se esforçar, o reino dos céus é dos violentos, já dizia o Nosso Senhor. Você precisa se esforçar. Tá? E não é só o céu, mas a felicidade aqui na terra também. Eu só vou ser feliz aqui através de esforço e através de ter uma vida de oração.
Santo Afonso Maria de Ligório, grande Santo Afonso, diz no seu livro A Oração, não tem o livro físico aqui, mas vou ler para vocês, ele diz no capítulo 1 do livro A Oração, Santo Afonso Maria de Ligório: quem reza, certamente se salva, e quem não reza, certamente será condenado. Todos os bem-aventurados, exceto as crianças, salvaram-se pela oração. Todos os condenados se perderam porque não rezaram. Se tivessem rezado, não se teriam perdido. E este é e será o maior desespero no inferno, o poder ter alcançado a salvação com facilidade, pedindo a Deus as graças necessárias. E agora esses miseráveis não têm mais o tempo de rezar. Então perceba, né? Todos que chegaram no céu, ele diz, exceto as crianças, né? Chegaram através da oração. Todos que estão no inferno porque não rezaram. E o maior desespero no inferno de Santo Afonso vai ser esse: eu podia estar no céu se eu tivesse rezado, mas agora eu não posso rezar mais. Acabou. Então a importância da oração. Então, o que é fazer oração? Quer dizer que eu tenho que ficar horas de joelho todos os dias, rezar vários terços ao longo do dia, rezar várias orações. É isso que é fazer oração? Não. Infelizmente as pessoas não sabem rezar, infelizmente as pessoas não sabem o que é a oração. A oração não é só isso, também é a oração vocal, também é o terço, a gente vai ver, mas não é só isso. Oração é se encontrar com Deus. Esse é o ponto fundamental que nós precisamos ter muito claro no encontro de hoje. E oração é encontrar com Deus. Muitas vezes, lavando louça, você faz uma oração melhor do que 2 horas ajoelhado na igreja. Oração é estar com Deus. Isso é oração. A Santa Teresinha do Menino Jesus, ou Santa Teresinha de Lisieux, pedimos sua intercessão. O Catecismo traz uma frase, né, dos seus manuscritos autobiográficos. Ele diz assim: para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Olha o que Santa Teresinha diz, né? O que é oração? O impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu, estar com Deus, reconhecer o amor, seja no meio da provação, no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio da tristeza, ou no meio da alegria, no meio do prazer, da satisfação. Isso é oração. Todo tipo de oração, nós vamos falar de vários tipos de oração aqui, todo tipo de oração a gente tem que ter claro isso. Só é oração se eu estou com Deus. Se eu não estiver com Deus, eu posso estar ajoelhado na catedral rezando o terço. Não é oração. Mas se eu estou... também Santa Teresa de Ávila, uma vez foi fazer a sua oração mental, e eu vou falar o que é oração mental, e ela estava tão cansada, tão distraída, que ela disse para Jesus no sacrário: Senhor, eu estou tão cansada que hoje eu vou contar os tijolos da capela. Sentou ali na frente do sacrário e começou a contar os tijolinhos da capela. E teve uma visão que essa foi uma das melhores orações que ela fez na sua vida. Ela estava contando os tijolos da capela, estava com Deus ali. Isso é oração. Luiz, não quero dizer que agora a gente vai sair por aí pelas igrejas contando tijolo, não é isso que eu estou falando. Mas a gente tem que ter clara essa ideia. Tá? Então, primeiro, eu posso rezar o dia inteiro. Como eu já falei no encontro, né, sobre a santificação do trabalho. Eu trabalhando, fazendo o que eu faço normalmente, o que eu faço todos os dias, pode virar oração, se eu ofereço meu trabalho a Deus. Eu estou preenchendo um papel, eu estou preenchendo um formulário, eu estou atendendo uma pessoa, eu estou varrendo a casa. Coisa simples, é oração. Eu posso, no meu estudo, converter em oração, a gente já viu sobre isso. São José Maria Escrivá diz no seu ponto 335 do livro Caminho: para um apóstolo moderno, 1 hora de estudo é 1 hora de oração. Caminho. 1 hora de estudo é 1 hora de oração. Se eu ofereço esse estudo a Deus, Senhor, agora essa hora de estudo eu vou oferecer pelo meu amigo que está passando uma dificuldade. E eu estudo faço um estudo bem feito. Né? Então eu faço bem feito, porque eu não ofereço qualquer coisa para Deus. Para Deus é o melhor. Eu vou atender essa pessoa da melhor forma possível. Né? Eu vou arrumar minha cama aqui e oferecer a Deus, então vai ser uma cama praticamente de hotel, assim, esticadinho o lençol. Né?
E por isso eu preciso me lembrar de Deus durante o trabalho. Então tem uma pequena imagem, tem um pequeno crucifixo ali do lado do meu livro, do lado enquanto eu estudo, por exemplo. E oferecer, ter uma lista de intenções, oferecer, né, por intenções concretas. Olha, esse relatório que eu preciso preencher para o meu chefe, eu vou oferecer pela família dele, porque eu sei que ele está passando dificuldades. Isso é oração. Né? Lembrar que oração também não é uma oração só de petição. Né? A oração ela tem quatro... tem quatro fins a oração. Primeiro, a adoração. Eu rezo para adorar a Deus. Segundo, o agradecimento. Eu rezo para agradecer os dons e as graças que recebi. Terceiro, a reparação. Eu rezo para pedir perdão pelos meus pecados e pecados dos outros. E quarto, oração de petição, para pedir dons e graças. Então, é importante também não só pedir, mas também agradecer, também pedir perdão e também louvar e adorar a Deus. Né? E eu também posso oferecer o meu trabalho por cada uma dessas intenções, dessas finalidades. Tá? Isso é muito importante que eu santifique o meu trabalho, que eu ofereça o meu trabalho, porque eu esteja... O que é oração? De novo, o encontro com Deus, que eu encontro com Deus no meu trabalho. Eu não vou mudar nada, tudo que eu faço, eu continuo fazendo igual. Na verdade, eu faço melhor, porque eu sei que aquele relatório não vai só para o meu chefe. Aquele relatório eu estou oferecendo a Deus. Aquele estudo a Deus. Né? Aquela pessoa que eu estou atendendo, eu vejo Cristo naquele irmão. Então, santificar o trabalho, rezar. Né? Isso é muito importante, mas não só santificar o trabalho, eu preciso ter momentos de oração. Momentos em que eu paro o que eu estou fazendo e me encontro propriamente com Deus através de formas de orações próprias. Tá? E existem várias formas de oração. A oração vocal, que é a mais conhecida, a oração mental, que também é conhecida como meditação cristã, que não tem nada a ver com a meditação oriental, a gente vai ver isso daqui a pouco. A Lectio Divina, a leitura espiritual, o terço, tem vários tipos de oração, como a gente vai ver daqui a pouco, eu vou explicar isso. Mas antes de entrar nos tipos de oração, eu preciso entender o que é plano de vida espiritual. Né? Antes de falar das formas específicas de oração, eu preciso entender o que é plano de vida. Quando eu quero mudar um aspecto do meu corpo, eu sigo uma rotina de exercícios. Quando eu quero perder ou ganhar peso, eu sigo um roteiro, uma dieta, né, estabelecida. E não basta só boa vontade. Não basta eu ir lá na academia e ficar olhando para os equipamentos ou fazer qualquer tipo de exercício. Eu tenho que seguir uma rotina pré-estabelecida. Não basta eu parar, simplesmente fechar a boca e parar de comer ou eu comer qualquer porcaria. Eu preciso seguir uma dieta, senão eu não vou alcançar o meu objetivo. Na vida espiritual é a mesma coisa. Se eu quero chegar ao céu, eu tenho que ter um plano de vida espiritual, porque senão não dá certo. Tá? O padre Francisco Faus, também bem conhecido, ele define assim o plano de vida espiritual. O plano de vida espiritual consiste simplesmente em programar as práticas da vida espiritual, oração, comunhão, leituras, terço, etc., de modo a garantir que sejam realizadas com ordem e constância. Então, o que é o plano de vida espiritual? São as práticas de piedade, as práticas de oração que eu tenho ao longo do dia, de uma forma organizada, o que eu vou fazer e que horas eu vou fazer. E dá tempo de fazer, gente. Dá tempo, posso garantir isso para vocês. Tá? Nós perdemos muito tempo em besteiras, no celular, na televisão, nas mídias digitais, e não dedicamos minutinhos a Deus. Tá? Porque muitas vezes não é só falta de boa vontade, às vezes falta organização. Então, que práticas que eu faço de oração e que horas que eu faço? Isso é o plano de vida espiritual. Então, 5 pontos importantes aqui no plano de vida espiritual. Primeiro, eu preciso definir que tipos de práticas e com que frequência eu vou fazer. Então, por exemplo, o terço. Vou rezar o terço todos os dias. Então, isso é importante. Depois, eu vou fazer 10 minutos de oração mental todo dia. Ok. Tá? Então, eu defino que práticas que eu vou fazer. Tá? E a frequência. Tá? Todo dia, uma vez por semana, uma vez por mês. Então, confissão uma vez por mês. Tá? Então, esse é meu plano. Depois, definir de modo concreto o momento do dia que eu vou fazer cada uma dessas práticas, para garantir que elas sejam feitas. Então, que horas eu vou fazer minha oração mental? Eu vou fazer 10 minutos de oração mental na hora do meu almoço. 10 minutos eu vou reservar para isso todos os dias.
O terço eu vou rezar todo dia de manhã indo para o trabalho. Né? A leitura do Evangelho, eu vou fazer 5 minutos de leitura do Evangelho todo dia que eu acordo. Tá? Então definir o que eu vou fazer e o horário que eu vou fazer. E colocar isso no papel, anotar, gente. Eu tenho que ter as minhas anotações, ou no celular. Tá? Ter isso no bloco de notas do celular, mas ter isso anotado em algum lugar, não é ficar só na cabeça, não é só intenções. Depois, o terceiro ponto importante, eu não posso ir para academia e pegar uma rotina de exercício de um maratonista, de um campeão olímpico. Eu não posso ir lá e começar a puxar ferro, puxar peso, né? Eu vou sair de lá com uma lesão. Eu não posso fazer uma dieta com pouquíssimas calorias, eu vou passar mal, vou ficar doente. Então tudo tem um crescimento. Se eu não tenho uma prática espiritual ainda está bem estabelecida, eu tenho que começar aos poucos. Eu vou começar fazendo todo dia 5 minutos de leitura do Evangelho. Aí já está firme, agora eu vou começar a fazer oração mental. Então aos poucos eu vou crescendo. Não adianta, não, porque eu vou fazer o terço, oração mental, leitura do Evangelho, leitura espiritual, oferecimento de obras, exame de consciência, aí você aguenta uma semana, depois você não aguenta mais. É a mesma coisa que você querer começar a fazer uma rotina de exercícios extenuante, você fica doente. Então, aos poucos, o plano espiritual ele vai crescendo aos poucos. Quarto ponto importante, você quer seguir um objetivo, você tem que ter um treinador, né? Você tem que ter um personal trainer, você tem que ter um fisioterapeuta, você tem que ter uma nutricionista, você tem que ter um profissional te orientando, ó, faz isso, muda isso, vamos fazer agora dessa forma, né? Isso é fundamental para você ter, para quem tem altas metas, né? Agora, na vida espiritual nós temos o treinador que é o diretor espiritual. Mais uma vez a importância da direção espiritual. Então, eu preciso acertar com o meu diretor espiritual quais são as práticas que eu vou fazer, que horas eu vou fazer, como isso está indo. Então, procurar na sua paróquia se o padre tem horário para te atender como diretor espiritual, se não, né, procurar um outro diretor espiritual. Se às vezes o padre, coitado, está tão atarefado com as questões, tem que atender confissão, tem que cuidar da administração da paróquia, às vezes o padre não tem tempo de atender direção de todos os fiéis. Tá? Se alguém precisar de auxílio nesse sentido, também pode me procurar. Né? Conheço vários institutos onde os padres estão exclusivamente, não exclusivamente, mas estão ali para atender direções espirituais. Tá? Então é muito importante que eu tenha um diretor espiritual. Tá? E por fim, perseverança. Tá? Eu não posso abandonar o meu plano. Ter humildade. Muitas vezes eu vou falhar, vai ter dias que eu não vou cumprir, que eu não vou conseguir. Pode passar semanas que eu abandonei o meu plano, mas daí eu tenho humildade, reconhecer, mas para mim não dá mais, eu não tenho jeito. Não, ter humildade e perseverar, né? Lutar. Eu tenho que ter minha vida de oração. Mais uma vez a importância de compartilhar isso na direção espiritual. Tá? Então esse é o conselho de plano de vida espiritual. E aí vamos falar agora das diferentes formas de oração que devem compor o plano de vida espiritual. Como eu falei, não vou fazer tudo de uma vez, eu vou aos poucos. Então esse encontro, talvez o mais importante é você ter as anotações dele e voltando nele conforme eu vou progredindo no meu plano de vida espiritual, para eu ir pegando essas práticas e aos poucos ir acrescentando no meu plano de vida. Tá? Então a primeira forma de oração mais conhecida talvez é a oração vocal. Tá? São as fórmulas que nós recitamos, né? Ave Maria, o Pai Nosso, oração do Espírito Santo, que rezamos no começo do encontro. Orações prontas, essa oração vocal. Primeiro, a diferença, né, entre orar e rezar, né? Muitas vezes os católicos falam rezar e os protestantes falam orar, falam que está errado falar a palavra rezar e etc. Não existe diferença entre orar e rezar. Você pode falar rezar, você pode falar orar, é a mesma coisa, gente. Tá? Orar, oros, eu poderia traduzir oro por boca, por falar, né? E rezar viria do latim também recitatio, que também seria recitar. Então, no fundo, a palavra orar e rezar é a mesma coisa, tá? Não existe discussão, não existe em relação a isso. É uma perda de tempo discutir se é rezar ou se é orar, porque é a mesma coisa, as duas palavras estão corretas, tá? Muito bem, então a oração vocal são recitar fórmulas estabelecidas, pré-estabelecidas, como a gente já sabe, né? Já falei o Pai Nosso, Ave Maria, o Glória, o Credo, a oração do Espírito Santo e etc, né?
leio aqui um trecho do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo de 1 a 2. Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Ele respondeu: Quando orardes, dizei. E aqui Nosso Senhor ensina o Pai Nosso, né? Então, aqui quando pedem para Jesus ensinar a oração, ele ensina uma oração vocal, uma das mais belas, o Pai Nosso. A última sessão do Catecismo é explicando o Pai Nosso ponto por ponto. Vale a pena a leitura, né? E aqui eu cito mais um ponto do livro Caminho, que é o ponto 84. Domine, dolce nos orare. Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor respondeu: Quando começares a orar, há vez de dizer: Pater noster qui es in celis, Pai nosso que estais nos céus. Como não havemos de ter em muito apreço a oração vocal? Como a gente não deve amar, tá vendo? A gente tem que amar a oração vocal, porque o próprio Cristo nos ensinou, né? Entender o Pai Nosso, depois vai lá no Catecismo e dá uma lida nessa última parte, tá? A oração vocal ela é muito importante. São Tomás de Aquino diz sobre a oração vocal na sua Suma Teológica, na sua questão 83, a questão 83 da Suma Teológica, segundo ou segundi. Não preferimos a oração vocal para manifestar algo de desconhecido a Deus, mas para que a nossa mente ou a de outros se eleve para Ele. Então a gente não faz oração vocal para dizer algo para Deus que Ele não saiba, não, mas é para elevar nossa mente a Deus. Palavras sem nenhuma significação devota distraem-nos a mente e impedem-nos a devoção. Mas as que têm significação devota despertam-nos o espírito, sobretudo quando pouco devoto. Então essas palavras devotas, elas despertam o espírito. Ainda mais quando a gente está distraído. Então está distraído, faz oração vocal, tá? Para se relacionar com Deus. Às vezes a oração mental não vai sair direito, como eu vou falar daqui a pouco que é oração mental. Então oração vocal, tá? Se colocar na presença de Deus, saborear as palavras, né? Ave Maria, salve Maria, cheia de graça, agraciada, o Senhor é convosco, Deus está contigo, bendita sois vós entre todas as mulheres do passado, do presente, do futuro, e degustando, e saboreando. Hoje eu vou ler muito esse livro aqui, Caminho, alguns pontos, né? Traz bastante. Então, o ponto 85. Devagar, repara no que dizes, quem diz a quem, porque esse falar às pressas, sem lugar para reflexão, é ruído, chacoalhar as latas. E eu te direi como Santa Teresa, que a isso não chama oração, por muito que mexa os lábios. Então ficar rezando desesperado, rezando, falando um monte de palavra, isso é chacoalhar de latas. Mas devagar, saboreando o que eu estou falando, para quem eu estou falando, né? Então eu tenho que ter momentos no dia onde eu faço minhas orações vocais. Ao acordar, antes de dormir, antes de comer na mesa, abençoar os alimentos. Tem que ter esses momentos, né? O melhor momento para fazer oração vocal é depois da comunhão. Porque depois da comunhão eu estou tocando o corpo de Cristo. Cristo está dentro de mim fisicamente na hóstia consagrada. Então aquele momento eu tenho que aproveitar isso. E eu posso, né, não só falar diretamente com Ele, mas também oração vocal, tá? Então é muito importante que eu tenha no meu plano de vida momentos que eu faço minhas orações vocais e quais orações que eu vou fazer. Bom, então primeiro oração vocal. Depois, outra prática que eu posso constar no meu plano de vida. Leitura espiritual ou leitura meditativa, também chamada. Ou leitura meditada ou leitura espiritual. Geralmente as pessoas fazem 10 minutos de leitura espiritual por dia, tá? O que é a leitura espiritual? É você ler um livro que te faça crescer na vida espiritual. Então não é qualquer livro, tá? São livros, né, que façam o meu crescimento. Então não pode ser um livro muito teórico. Então dificilmente eu vou fazer a leitura espiritual com a Suma Teológica, tá? Mas eu posso, por exemplo, ler o livro da vida de Santa Teresa de Ávila. Então o livro da vida é um livro bom para fazer leitura espiritual, por exemplo, né? Pode ser um livro de doutrina, A Fé Explicada, que eu já passei para vocês, né?
tem que ser um livro de um autor seguro, que eu saiba que é um autor que não vai me falar lá besteiras, porcarias, né? Então, um autor seguro, né? Geralmente um santo, pode ser a biografia de um santo, a vida de um santo. Eu vou ler a biografia do Padre Pio, eu vou ler a vida de Santo Antônio, tá? E, novamente, a importância do diretor espiritual para me indicar um bom livro de leitura espiritual. Então, por que eu faço leitura espiritual? Qual o objetivo da leitura espiritual? Conhecer de novo, conhecer para amar, aprofundar na minha fé, tá? Considerar o amor de Deus por mim, seguir exemplos, o exemplo da vida dos santos, o exemplo de conversão dos santos, né? Basicamente para iluminar a minha inteligência e mover a minha vontade, tá? E é através da leitura espiritual que eu recebo luzes de Deus. Deus fala comigo através da leitura espiritual também. Eu leio uma coisa que parece que aquilo lá foi para mim, que mexeu comigo. Tá? Então, quando um livro fala comigo, eu tenho que parar e considerar aquilo. Eu não vou lendo desesperado que eu quero saber o final da história, né? Eu vou lendo e vou parando e aquilo, nossa, isso me tocou, isso mexeu comigo. Senhor, o que o Senhor está falando aqui para mim através desse livro, através da vida desse santo, através desse escrito? Posso usar de leitura espiritual as cartas dos papas, as encíclicas, tá? Então, não é ler algo que eu gosto, algo por diversão, não é pegar um livro e ler porque eu, né, quero ler, mas algo para eu amar mais a Deus. E o amor nem sempre é fazer aquilo que eu gosto, né? Então é importante 10 minutinhos de leitura por dia, 10 minutos de leitura espiritual, tá? De novo, se aconselhar com o diretor espiritual, que livro ler, né? E se isso cabe ou não hoje no meu plano de vida. Então lembra, eu falei, eu vou fazendo o plano aos poucos, vou crescendo aos poucos. Não é para você pegar essa lista de tudo que eu vou falar hoje e a partir de amanhã querer começar a fazer que você não vai dar conta, tá? Se você não tem já um plano de vida espiritual pré-estabelecido, tá? Terceiro, a Lectio Divina. O que é a Lectio Divina? Também chamada como leitura meditada da Sagrada Escritura. Também, você vê que a gente está num crescendo aqui das orações, né? A gente falou da oração vocal, leitura espiritual, leitura meditada, agora a leitura meditada da Sagrada Escritura, Lectio Divina. Geralmente as pessoas fazem 5 minutinhos de leitura do Novo Testamento. Então eu vou lendo 5 minutinhos por dia, né? As pessoas falam assim, mas eu nunca vou ler a Bíblia inteira. Se você ler 5, o que são 5 minutos? Tá? 5 minutos de leitura todo dia, 5 minutinhos, gente, não acredito que você não tenha 5 minutos, não é verdade, você sabe que não é verdade, tá? 5 minutos todo dia de leitura, começando lá do Evangelho de Mateus, você, pode ser que demore aí, eu não lembro quanto tempo, da primeira vez que eu li o Novo Testamento inteiro, eu não lembro se foi um ano, 2 anos, mas foi o Novo Testamento inteiro, 5 minutos por dia. Vai lá lendo, termina lá no Apocalipse. Termina no Apocalipse, volta para São Mateus. Tá? 5 minutos todo dia, porque o objetivo não é conhecer só a Sagrada Escritura, mas que ela me fale, que fale comigo, que Deus me dê luzes. De novo, quero conhecer as Escrituras, mas eu também quero considerar o amor de Deus por mim, eu quero iluminar a minha inteligência, eu quero mover a minha vontade, assim como a leitura espiritual faz comigo. Tá? E receber luzes de Deus. Então eu estou ali para receber luzes. Então se eu leio... Quanto que eu leio nesses 5 minutos? Depende. Às vezes você lê um capítulo inteiro. Você pega lá, genealogia de Jesus. Eu vou ler o capítulo inteiro. Né? Às vezes você lê um versículo só. Então você está ali e lê. Né? Se alguém quiser vir após mim, tome sua cruz e me siga. Um versículo, aquilo lá mexeu. Fala, nossa... Se alguém quiser vir após mim, tome sua cruz e me siga. Se eu quero seguir Jesus, eu tenho que tomar a minha cruz. E a minha cruz está sendo esse meu trabalho. Esse trabalho está me custando. Mas eu estou sendo cristão aqui no trabalho, seguindo isso. É isso que Cristo acabou de me falar na minha leitura. E passou os 5 minutos. Então, às vezes, um versículo já deu. Então, não é para pegar a lei e começar a devorar. Percebam, gente, tudo isso é oração, é encontro com Deus. Eu posso pegar o livro da vida de Santa Teresa, voltando na leitura espiritual, e ler, começar a devorar o livro. Isso não é oração. Agora eu vou lendo pausado, mexeu comigo, eu paro. Eu vejo aquele parágrafo, o que aquele parágrafo está dizendo para mim. Isso é oração. A mesma coisa na Lectio Divina, na leitura do Evangelho. Às vezes um versículo só. Tá? E se colocar como um personagem a mais.
O São José Maria tem um livro belíssimo, chama Santo Rosário, que ele vai contemplando os mistérios do Rosário. E o primeiro mistério dos mistérios gozosos, a Anunciação, ele começa assim, ele escreve assim, ó: Não te esqueças, meu amigo, de que somos crianças. A Senhora do doce nome, Maria, está recolhida em oração. Tu és naquela casa o que queres ser: um amigo, um criado, um curioso, um vizinho. Eu por agora não me atrevo a ser nada. Escondo-me atrás de ti e pasmado contemplo a cena. O arcanjo comunica sua mensagem. Quomodo fiat isto diconiam virum non conheço. Como se fará isso se não conheço o varão? A voz da nossa mãe traz à minha memória por contraste todas as impurezas dos homens, as minhas também. E como odeio essas baixas misérias da terra. Que propósitos! Percebe, ele está contemplando a cena da Anunciação, em que eu tô lá, eu tô na casa, eu sou o vizinho que estou espiando a casa de Nossa Senhora. E ela está ali já ajoelhada, rezando. De repente a casa se ilumina, entra um anjo e diz: Ave Maria, o Senhor é convosco. E eu me espanto com aquela cena, com aquela imagem. Isso é fazer leitura do Evangelho, é ser um personagem. Cristo está fazendo os milagres e eu estou ali, eu estou olhando aquela cura. Se colocar na cena, né? Uma leitura pausada, né? Ouvindo o que Cristo, o que os evangelhos, o que as cartas dos apóstolos estão falando para mim. Né? Então essa é a terceira prática. Quarta prática, que pouca gente conhece, que é a meditação cristã, ou oração mental. A meditação cristã não tem nada a ver com a meditação oriental, né? A meditação oriental é você sentar num lugar silencioso e tentar esvaziar a mente. A meditação cristã é o contrário, é você se ocupar de uma verdade, se ocupar de algo, ter um encontro com Deus. Então, meditatio em latim vem sobre pensar em algo, pensar sobre. Eu posso traduzir para pensar sobre, a palavra meditatio. O que é meditação? O que é oração mental? O padre Antônio Royo Marim, no seu livro Teologia da Perfeição Cristã, ele define meditação assim, meditação cristã. A meditação é a aplicação razoada da mente a uma verdade sobrenatural para convencer-nos dela e mover-nos a amá-la e praticá-la com a ajuda da graça. Então a meditação é a aplicação razoada, usar a razão e se aplicar a uma verdade para que aquilo mude a minha vida. Então fazer oração mental é roer o osso, é raciocínio. Não é intuição, não é contemplar uma coisa, uma oração contemplativa que os grandes santos alcançaram. Né? Se a gente vai crescendo na vida espiritual, quem sabe um dia Deus nos dá a graça da oração contemplativa, onde eu vou contemplar a Deus já aqui nessa terra. Mas oração mental é você roer o osso, você, né, meditar sobre um ponto específico para mudar a sua vida. Então, algum ponto da verdade que eu vou meditar. Já vou mostrar um exemplo, já vou mostrar para vocês. Tá? É uma conversa. Então, na oração mental, eu converso com Deus. Né? Eu estou conversando. Eu vou dialogando com Deus sobre algo concreto para mudar a minha vida. Né? Diz aqui Santa Teresa de Ávila, grande mestra da oração, no seu Livro da Vida. Livro da Vida de Santa Teresa de Ávila. Ela diz: outra coisa, a meu parecer, não é a oração mental, senão tratar intimamente com aquele que sabemos que nos ama e estar muitas vezes conversando a sós com ele. O que Santa Teresa fala que é oração mental? Conversar com Deus. Então é parar tudo que eu estou fazendo, ir para um lugar silencioso, idealmente, né, na frente do sacrário, numa igreja, e conversar com Deus. Conversar é um encontro de amor. Como é que eu vou amar a Deus sem ter intimidade com Ele? Como é que eu vou amar alguém sem me encontrar com alguém? Tá? É uma conversa, é um diálogo. E diálogos são dois. Então eu falo e escuto. E, gente, pode parecer uma coisa... para quem não tem o hábito de fazer oração mental, pode achar até uma loucura, mas Deus fala. É impressionante como Deus fala. Lógico que na oração mental não é que abre-se o céu e eu ouço uma voz: Alberto, estamos aqui conversando. Não é assim a oração mental.
mas você sente no seu coração a resposta. Às vezes a resposta vem de uma parte de um livro que você está lendo, e você, para resolver aquele problema, para você resolver aquela situação, Deus conversa com você, se você fala e ouve. Então, é uma oração mais elevada, não é só uma oração vocal, que eu já repito uma fórmula pré-estabelecida, não é só uma leitura meditada, que eu leio, paro, mas não, eu estou conversando. Por isso é importante ter um tema para fazer para sua oração, levar na sua oração. Então, hoje eu vou fazer oração mental sobre tal assunto. Então, eu vou fazer oração mental sobre a cruz. Essa questão está me custando, então eu vou meditar sobre a cruz, por exemplo, né? Eu vou meditar sobre generosidade, tá? E levar um livro. E aí eu posso levar um livro, né? E começo a ler o livro, aquilo lá me falou, eu paro e começo a conversar com Deus sobre aquele assunto. É diferente da leitura meditada. Eu levo um livro, existem vários livros para fazer oração mental, né? Já vou falar isso daqui a pouco. Ou leio um pequeno ponto, por exemplo, né? O livro de caminho é um livro muito usado para fazer oração. Eu leio um ponto de caminho, então eu vou aqui, ó. Pega o ponto aqui 328. É sobre tibieza. 328. Que pouco amor de Deus tem quando cede sem luta, só porque não é pecado grave. Então o que esse ponto me diz? Que pouco amor de Deus quando cedes sem luta, só porque não é pecado grave. Então quantas vezes, né, meu Deus, eu fazendo oração mental, eu cedo na luta porque não é pecado grave. Então se é pecado grave eu não vou fazer isso, mas isso é um pecado leve, então eu faço. Eu não vou roubar ninguém, mas essa é uma pequena desonestidade aqui, que como não é pecado grave eu vou cometer. E eu cometo essa pequena desonestidade e eu te ofendo. E isso impede de eu crescer, de eu ser uma pessoa melhor. O Senhor precisa me dar graças para que eu conserte esse defeito. O que eu posso fazer? Ou quais são os pontos que eu preciso lutar para ser uma pessoa mais generosa no amor, para vencer os pecados veniais? E eu vou conversando com Deus. Vou conversando e Ele vai me respondendo, seja numa leitura, seja no meu coração. Isso é fazer oração mental, é roendo o osso, racional. Né? A importância de um livro é muito importante, principalmente no começo. De novo, vou ler um trecho da Livro da Vida. Eu estou falando de Santa Teresa, a mestra da oração. Olha o que diz a mestra da oração aqui. Olha que impressionante esse trecho do Livro da Vida. Os 18 anos que passei com grandes securas. Então ela diz que ela passou 18 anos seca na oração, assim, sem grandes sentimentos. Os 18 anos que passei com grandes securas, né? Em todo esse tempo, a não ser depois da comunhão, jamais ousava começar a oração sem livro. Tanto temia minha alma pôr-se sem ele, como se saísse a pelejar com uma multidão. Eu não me atrevia a começar a fazer minha oração mental sem ter um livro na mão. Tinha medo, porque não ia sair nada daquela oração. Com ele começava a recolher os pensamentos dispersos e, como por afagos, recolhia o espírito. Começava a ler e eu começava a me recolher. Às vezes lia pouco, outras muito, conforme a mercê que o Senhor me fazia. Às vezes lia um pouquinho só e já entrava num diálogo com Deus. Às vezes tinha que ler muito, estava mais cansada, estava mais distraída. Santa Teresa. Se Santa Teresa tinha dificuldades para fazer oração mental, quem dirá nós? É difícil, mas isso nos faz crescer no amor. Né? É uma conversa. De novo, ponto 91 de caminho. Né? Vamos lá. Escreveste-me. Orar é falar com Deus. Mas de quê? De quê? Dele e de ti. Alegrias, tristezas, êxitos e fracassos, ambições nobres, preocupações diárias, fraquezas, e ações de graças e pedidos, e amor e desagravo. Em duas palavras, conhecê-lo e conhecer-te. Ganhar intimidade. Isso é fazer oração. Conversar como se eu conversasse com um amigo, que é o grande amigo. Como é que eu vou amar a Deus sem ter diálogo, sem ter conversa, sem colocar minhas preocupações do dia a dia, sem ter momento no dia que eu pare, que eu comece com 10 minutos por dia, 10 minutos de oração mental, tá? Então isso muda a minha vida. Por isso que eu tenho que tirar um propósito concreto da minha oração. Eu saio dessa oração com o propósito de fazer tal coisa, concreta.
Então, como fazer oração mental? Né? No meu canal, depois eu deixo para vocês, tem um vídeo lá só sobre oração mental. Meia hora falando sobre oração mental, vale a pena depois dar uma assistida. Mas vamos lá, algumas dicas rápidas aqui. Ó. Que horas fazer? Né? Na verdade, eu tenho que pensar em todas as práticas do meu plano de vida, que hora que eu vou fazer. Mas minha oração mental, como é algo mais trabalhoso, não deixar para o final do dia, quando eu estou mais cansado. Cada um tem o seu horário. Tem gente que faz melhor na hora do almoço, tem gente que faz melhor quando acorda, tem gente que tem que ser no final do dia. Cada um tem o seu horário, né? Quanto tempo? Né? Geralmente começar com 10 minutos e ir subindo depois de acordo com a direção espiritual, né? Onde fazer? Fazer num local silencioso, recolhido. O ideal na igreja, na frente do sacrário. Às vezes na sua casa, num lugar mais recolhido, né? Tem um cantinho aqui na minha casa que às vezes minha filha vem falar comigo, quando ela vê que eu estou sentado ali com um livro na mão, ela já sabe que eu estou fazendo oração mental. Ela vai falar, papai está rezando, eu vou esperar para falar com ele. Aí depois ela vê que eu terminei, aí ela vem falar comigo. Ela já sabe que igual aquele momento eu estou fazendo minha oração mental, né? Então, tem um local recolhido. Às vezes não dá, gente. Às vezes não dá. Eu tive um dia tão agitado uma vez, tem ocasiões tão agitadas que eu já tive que fazer oração mental no meio da rua. Andando. Infelizmente, ou eu fazia aquele horário naquele momento, ou naquele dia eu não ia fazer oração mental. Às vezes o ótimo é inimigo do bom. Não é o ideal, mas às vezes não dá. Né? Começar com o sinal da cruz e com um ato de fé, com um ato de amor. Meu Senhor, eu creio que estás aqui, que me amas, né? Que me inspira nessa oração. Escolher um tema antes. Qual é o tema que eu vou falar? Então tem vários temas. Eu posso pegar um livro e ver, pensar, falar aqui sobre propósitos, presença de Deus, estudo, amor de Deus. Eu vou ver o que eu vou falar, castidade, pensar, né? E ter um livro. Existem vários livros. Existem livros próprios para oração mental, falar com Deus, caminho, o que eu também falei, livros dos santos, os evangelhos. Eu posso pegar um trecho do evangelho e levar para a oração mental, uma parábola, as cartas dos papas, tá? Anotar quando alguma coisa mexe comigo, tirar um propósito concreto, certo? E terminar com um ato de agradecimento também. Meu Senhor, muito obrigado por esses propósitos, pelas inspirações nesse momento de oração, tá? Existem aplicativos para você seguir o seu plano de vida. Então tem aplicativos que tem um plano de vida ali para você ir colocando as suas práticas e seguindo, e no final você marcando, né, no exame de consciência à noite o que você conseguiu fazer ou não e como você fez. Nesses aplicativos, muitos deles têm até livros para fazer oração mental. Então tem lá trechos de livros para você usar na sua oração mental. Vale a pena conhecer alguns desses aplicativos. Então falamos da oração mental. Estou quase acabando a lista do que eu queria falar com vocês aqui. Queria falar do terço, é outra prática importantíssima, o terço. Tá? Santo Afonso diz, entre todas as homenagens que se deve à Mãe de Deus, não conheço nenhuma mais agradável que o terço. A essa devoção devo a salvação eterna. Então Santo Afonso diz que ele deve a salvação dele ao terço. São Vicente de Paulo, depois da missa, a devoção do terço faz cair mais sobre as almas mais graças que qualquer outra. E pelas Ave-Marias operam-se muitos milagres em qualquer oração. Então o terço é uma oração mental. Desculpa. O terço é uma oração vocal, porque eu vou repetindo Pai Nosso, Ave Maria, o Glória. Mas também é uma oração contemplativa, também é uma oração mental, onde eu vou, enquanto eu rezo, contemplando os mistérios. Tá? Então, como rezar o terço, né? O terço, importante rezar o terço. As orações iniciais aqui, existem várias formas, cada um faz de um jeito, mas o centro do terço são essas 50 contas, né? Sempre com uma bolinha que eu rezo um Pai Nosso, seguidas de 10 Ave-Marias, depois o Glória. Segundo mistério, Pai Nosso, 10 Ave-Marias, o Glória. Terceiro mistério, Pai Nosso, 10 Ave-Marias e o Glória. Terminado o Glória antes do próximo mistério, geralmente aqui no Brasil também a gente reza aquela oração que Nossa Senhora de Fátima ensinou aos pastorzinhos. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Essa oração que Nossa Senhora ensinou. E levai todas as almas para o céu, tá? Principalmente as que mais precisarem. Então essa é uma oração que vocês encontram na internet também. E eu vou anunciando o mistério, um Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória e ó meu Jesus. Segundo mistério, um Pai Nosso, 10 Ave-Marias, o Glória, ó meu Jesus. E assim vai até os 5 mistérios, né? Contemplar os 5 mistérios.
Mistérios gozosos, mistérios luminosos, mistérios dolorosos, mistérios gloriosos. Tá? Enquanto eu estou rezando, eu também estou lá contemplando a cena do mistério. Isso é muito importante. É uma oração vocal e também uma oração mental ao mesmo tempo. É um misto, né? Isso é muito importante. E termina-se geralmente com uma oração com a ladainha de Nossa Senhora, a ladainha lauretana, tá? Depois, só buscar na internet, tem isso aí direitinho para vocês, pra gente não se estender muito. Mas vale muito a pena, né, rezar o mistério. São João Paulo II diz na carta Rosarium Virginis Mariae, o rosário, precisamente, a partir da experiência de Maria, é uma oração marcadamente contemplativa. Então ela é vocal e também mental. O padre Gabriel Vilaverde, um padre famoso aí nas mídias digitais, ele disse assim uma vez, o terço dura apenas 20 minutos. Quem não reza todos os dias não pode dizer que falta tempo. Talvez seja falta de outra coisa. 20 minutos, gente. Eu posso rezar indo no caminho para o trabalho. Tá? 20 minutinhos. Muitas vezes aqui em casa a gente reza depois do jantar enquanto lava a louça. Enquanto um está lavando a louça, o outro está, né, ajudando a rezar o terço, estamos rezando juntos. Tá? Depois do jantar, aí minha filhinha também participa, todo mundo participa. 20 minutinhos. Tá? Muitas vezes a gente acaba de lavar a louça e já acabou o terço. Tá? Então assim, a gente reza em família. Tá? Mas você pode rezar isso a qualquer momento, tá? Não te custa nada. Rezar em casa, rezar no caminho do trabalho, 20 minutinhos. Tá? Diz o Papa São João Paulo II, uma oração tão fácil e ao mesmo tempo tão rica merece verdadeiramente ser descoberta de novo pela comunidade cristã. Retomai confiadamente nas mãos o terço do rosário, fazendo a sua descoberta à luz da Escritura, de harmonia com a liturgia, no contexto da vida cotidiana. Rezar o terço. Né? Reze o terço, isso vai mudar a sua vida, eu garanto. Terminando aqui mais algumas práticas, o Ângelus, já que a gente está falando de Nossa Senhora, falar do Ângelus, oração rezada ao meio-dia, tá? Coloca um alarme aí no seu celular para tocar todo dia meio-dia. Tocou o meio-dia, você lembra e reza o Ângelus. O Ângelus, 2 minutos no máximo você reza o Ângelus. Procure aí na internet a fórmula do Ângelus. O Ângelus do Senhor anunciou Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça. Tá? Então, rezar o Ângelus todos os dias. Na Páscoa, em vez do Ângelus, a gente reza o Regina Coeli, Rainha do Céu. Tá? Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecesse trazer em vosso seio, aleluia. Então, demora 1 minuto, gente. Se eu não colocar um alarme no meu celular, eu não vou lembrar. Então, coloca um alarme aí para tocar meio-dia. Eu tenho um amigo meu que ele colocou um galo para cantar meio-dia. Aí todo mundo perguntou pra ele, por que tu canta um galo todo dia no seu celular meio-dia? Aí ele fala, para eu lembrar de rezar o Ângelus, tá? Então, rezar o Ângelus, outra prática importante. Por fim, a última prática, exame de consciência. Tá? O exame de consciência, todo dia antes de dormir, 3 minutinhos, parar e pensar como foi meu dia. Eu não vou progredir na minha vida espiritual se eu não me examinar. 3 minutinhos. Tem gente que não consegue fazer antes de dormir porque já está meio, né? Então eu faço no final do dia, às vezes. Tá? Então parar, pode fazer no final do dia, pode fazer antes de dormir, tá? Revisar o dia, passar como foi o meu dia, como foi meu plano espiritual, eu cumpri as minhas práticas de piedade, tá? Eu cresci numa virtude específica, então hoje, agora, nesse período, eu estou lutando para ganhar tal virtude, como é que eu fui nessa virtude, como é que eu desempenhei essa virtude, os meus pecados, né? Que eu cometi de pecados aqui nesse dia, o que eu posso melhorar para amanhã, como foi o meu dia, se examinar, né? Eu não vou crescer sem exame. 3 minutinhos, não demora nada, gente, tá? E eu não cresço na vida espiritual sem exame, tá? E terminar com um ato de contrição, pedir perdão a Deus, por aquele dia eu podia ter amado mais a Deus, e amanhã eu faço o propósito de ser melhor, tá? Também devem fazer parte do plano de vida os sacramentos. Quais sacramentos? Como eu falei, os que a gente recebe com frequência, a confissão e a comunhão. Então, eu posso colocar uma prática que chama visita ao Santíssimo Sacramento. Eu posso passar todos os dias numa igreja e fazer uma pequena visita ao Santíssimo. Isso demora 2 minutos. A gente sempre passa na frente de uma igreja. Parar o carro, entrar, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória e sair, isso demora 5 minutos. E eu estou me encontrando com o Rei dos Reis.
Se eu desviar o caminho para passar numa igreja, vou aumentar o quê? Vou aumentar 10 minutos para eu chegar em casa? Será que não é falta de generosidade? Se eu tivesse um acesso ao Papa, que está ali todos os dias me esperando, será que eu não iria me encontrar com ele? Né? Isso não me custa nada de tempo. Eu estou lá com Deus presente fisicamente no sacrário. E eu não faço uma oração, não paro ali para visitá-lo. Então isso é muito importante, tá? Também a Santa Missa, minimamente, né? Todo domingo. Então, como é que eu assisti? Não é só se eu fiz ou não fiz, mas como eu assisti a Santa Missa nesse domingo? Eu fiz a minha ação de graças depois da Eucaristia. Quando eu comungo, que eu estou com Cristo presente dentro de mim fisicamente, eu aproveito aqueles momentos, fazer bem a minha ação de graça. Tá? Minha confissão mensal, pelo menos uma confissão mensal, eu me confessei bem esse mês, né? Como é que eu posso melhorar minha confissão? Ou esse mês eu ainda não me confessei? Para não ficar no mínimo que é a confissão anual, mas a confissão mensal, tá? Junto com a minha direção espiritual. Então tudo isso é muito importante, tá? Eu manter esse plano de vida e manter a presença de Deus ao longo do dia. Manter essa oração constante ao longo do dia, fazendo o meu plano de vida, oferecendo o meu trabalho, para isso lembrando de Deus, né? Ao longo do dia. Isso é fazer oração. Eu não estou sozinho, eu estou sempre com Deus ali comigo e presente na minha alma. Tá? Para encerrar, e antes de encerrar depois eu vou recordar as práticas no finalzinho, mas para encerrar eu queria ler um trecho do Evangelho de São Marcos. São Marcos capítulo 3, versículos 28 a 29. 3, 28 a 29. Está aqui. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão, será réu de pecado eterno. Será réu de pecado eterno. Então, às vezes a gente já ouviu essa passagem do Evangelho, que Cristo fala que todo pecado tem perdão, menos o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a gente fala, meu Deus, né? O que é pecado contra o Espírito Santo? Então, se eu blasfemar o Espírito Santo, eu serei réu de pecado eterno, não tem perdão. E às vezes as pessoas não entendem o que é o pecado contra o Espírito Santo. São João Paulo II, na sua carta Dominum et Vivificante sobre o Espírito Santo, ele diz assim: a blasfêmia não consiste propriamente em ofender o Espírito Santo com palavras. Consiste antes na recusa de aceitar a salvação que Deus oferece ao homem, mediante o mesmo Espírito Santo. Ora, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado cometido pelo homem que reivindica o seu pretenso direito de perseverar no mal, em qualquer pecado, e recusa por isso mesmo a redenção. O homem fica fechado no pecado, tornando impossível da sua parte a própria conversão e também, consequentemente, a remissão dos pecados, que considera não essencial ou não importante para a minha vida, para a sua vida. Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Por que ele não tem perdão? Porque o pecado contra o Espírito Santo é você se fechar ao Espírito Santo. Eu não preciso disso. Eu vou chegar ao céu. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Acabou. Não, mas você não busca a sua salvação. Você não se converte. Você não faz nada. Você está fechado ao Espírito Santo. Isso é um pecado que não tem perdão. Não porque a misericórdia de Deus ela é limitada, mas porque você não quer o perdão. Porque você não quer crescer. Como, de novo, eu vou amar a Deus sem prática, sem vida de oração? Diz São Tiago na sua carta, capítulo 2, versículo 18. Um outro, pelo contrário, diz: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé a partir das minhas obras. Então não adianta você falar que você tem fé. Fé sem obras? Quais são as suas obras? Vida de oração. Então eu tenho que dar vida de oração, eu tenho que ter vida de oração. E dá tempo sim, gente, dá tempo. Tá? É só você se organizar. Levanta de manhã, faz a leitura do Evangelho, reza o terço no caminho. De modo concreto, né? Muitas vezes, quando eu estou no consultório, entre atender um paciente e outro, eu faço minha leitura espiritual. À tarde, reservo um tempinho um pouquinho maior de intervalo para conseguir fazer minha oração mental.
Tá? E assim eu vou organizando o dia e você vê que dá tempo de você... Entra aí no seu celular, entra nos ajustes do seu celular, eu não sei, no iPhone dá pra ver isso, entra no ajuste do iPhone e vê tempo de uso dos aplicativos. Vê quanto tempo você fica nas mídias digitais, Facebook, Instagram e etc. Você vai se assustar com o tempo que você perde nas mídias digitais, só de dar algumas entradinhas ao longo do dia. E não tem tempo de ter vida espiritual, não ter prática de oração? Mentira! Todos nós somos preguiçosos, todos nós, eu também. Né? Então nós precisamos lutar buscando a santidade. E outra coisa, vida de oração só é vida de oração se mudar a minha vida. Não adianta a pessoa passar horas ajoelhadas na igreja e não mudar de vida. Se eu não mudo a minha vida, se eu não cresço, isso não me faz amar o próximo, mudar, ser uma pessoa melhor, alguma coisa está errada com a minha vida de oração. Vida de oração é oração se isso impacta na minha vida, e o impacto na minha vida também reflete ao amor ao outro, ao amor ao próximo, tá? Fechando, pontos chaves. Só amo a Deus, só serei feliz se eu amo a Deus, tá? Só chegarei ao céu e só serei feliz nessa terra se eu amar a Deus. Só amo a Deus se eu tiver obras concretas. Amar com obras, sem sentimentalismo. Eu amo a Deus, eu penso em Deus e meu coração acelera. Isso não é amor, isso é água com açúcar. Tá? Amor é com obras. Né? Será que uma mulher prefere o marido que manda flores para ela e diz eu te amo, mas trai, não conversa com ela, não tá nem aí para ela? Ou prefere o marido que se dedica pela família, se dedica por ela, escuta, conversa, passa tempo com a sua esposa, né? Não adianta falar, eu te amo. Tá, mas mostra que você me ama. Então, amor com obras, a mesma coisa com Deus. Eu amo a Deus. Tá, você faz o quê? Né? Então, eu preciso ter um plano de vida espiritual concreto. O que fazer, quando fazer e como fazer. Tá? E isso tem que ser alinhado com o meu diretor espiritual e crescendo aos poucos. Não adianta eu querer fazer tudo de uma vez que eu não consigo. Então, são práticas de piedade a serem consideradas no meu plano de vida. Né? As orações vocais, ao levantar, antes de dormir, à mesa, em momentos específicos, leitura espiritual, 10 minutinhos, leitura do Evangelho e do Novo Testamento, 5 minutinhos, oração mental, terço, o ângelus, o exame de consciência, visita ao Santíssimo Sacramento, a missa, com ação de graças após a comunhão, tá? Confissão regular e crescendo nesse plano de vida, tá? Muito importante, alinhado com o meu diretor espiritual, além de manter o oferecimento do trabalho e a presença de Deus ao longo do dia. Como propósito concreto desse encontro, acho que é meio óbvio, né? Se eu não tenho um plano de vida espiritual, fazer o meu plano de vida e lutar com perseverança, mesmo que eu falhe, né? Eu tenho falhas. E se eu já tenho, revisitar esse meu plano de vida, ver se eu não posso ser mais generoso, se eu não posso mudar, se está dando certo, se eu estou deixando de fazer alguma coisa, olhar o meu plano de vida. Bom, terminamos então com a nossa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.